Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, dando sequência ao propósito que fizemos de gravar o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos, né? Estamos aqui no capítulo 9 e gravamos já dentro do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós gravamos 25 vídeos. Estão todos colocados aí no meu canal no YouTube. Tenho compartilhado aí no Face, né? Pedido aí para os irmãos, aqueles que ouvem, também compartilhar, né? O intuito é que esse vídeo chegue nas outras pessoas, principalmente naqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Porque a nossa missão aqui, dada por Deus, a nós que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, é justamente isso, levar as pessoas a Jesus. Porque se as pessoas chegarem até Jesus, pelo conhecimento das Escrituras, pela pregação do Evangelho, que revela o Salvador, Jesus, se a pessoa chegar até Jesus, então Jesus vai fazer a obra na vida dessa pessoa, vai salvar, vai batizar, vai santificar, purificar através da palavra, do conhecimento, vai abrir o entendimento das pessoas, não é? Enfim, vai fazer essa grande obra de tal forma que um dia essa pessoa possa estar diante de Deus. Essa é a maneira que Deus tem de salvar as pessoas, né? O Evangelho, através do Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, como é que a pessoa vai crer se ela não ouvir, né? Como é que ela vai ouvir se não tem quem pregue, né, a palavra? Então, e como é que a pessoa vai pregar se não for enviada, né? A palavra diz. E nós aqui não podemos ir em muitos lugares, mas esse vídeo pode chegar, né, a vários lugares aí. Então, peço aos irmãos aí, as pessoas que ouvem, possam compartilhar esse vídeo, nos ajudando assim a pregar o Evangelho, né? Nós todos que cremos em Senhor Jesus, somos a igreja, e a igreja deve ajudar uns aos outros, né? Eu também tenho compartilhado muitos vídeos de pessoas, de canais que pregam o Evangelho, enfim. É assim que nós devemos fazer, né? Ajudando uns aos outros de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, podendo aí, querendo, né, as pessoas que ouvirem, pela graça de Deus, possam estar participando dessa bênção que é divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. E a nosso propósito aqui, que nós colocamos diante de Deus, como disse, é expor o Evangelho. Neste caso, é o Evangelho que escreveu Marcos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas aí que escreveram o Evangelho, mas nós propomos falar aqui expor mais o Evangelho de Marcos, amém? Então é o que nós estamos fazendo. Vamos entrar no assunto, terminamos no capítulo 8, vamos entrar no capítulo 9, falando da transfiguração. É um assunto, nós precisamos ter a humildade, né, e entender que nós, é Deus que revela as coisas do céu para nós. As coisas de Deus é revelado pelo próprio Deus, né, através do seu Espírito Santo. Então, se nós lermos isso aqui, né, que é inspirado pelo Espírito Santo, foram homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, dificilmente nós vamos entender. E o Espírito Santo revela para nós aquilo que nós podemos suportar naturalmente, né? Tem coisas que são de Deus que nós ainda não podemos suportar. E devemos ter essa humildade de aceitar essas coisas, né? Então existem coisas que Deus revela, né, e nós suportamos, entendemos, mas tem coisas que Deus não revela, né? Para outros revela, né? Enfim, Deus sabe, conhece cada um. Então a nossa ideia aqui é expor o Evangelho, ainda que seja de uma forma rasa, uma forma colocando o nosso entendimento, explicando, né, dentro da Sagrada Escritura, baseado na Escritura, não aquilo que eu penso, mas o que a Escritura diz, né? E por mais que nós façamos isso,
devemos ter a humildade de reconhecer que nós somos limitados, né, com relação às coisas de Deus. É Deus que revela, e aquilo que Ele nos revela nós vamos passando, mas não pode ser uma revelação que vá contra aquilo que está na palavra, né? A revelação, toda a revelação de Deus, do Espírito Santo, que Ele nos concede, é baseado na palavra, sempre na palavra de Deus. Esse é o mal que existe aí entre muitas pessoas que revelam coisas que não estão nas Escrituras, né? Aí colocam o seu entendimento, sua maneira de ver, e muitas vezes confronta as Sagradas Escrituras. Então, é as Sagradas Escrituras que nos ensinam, e não nós que ensinamos as Sagradas Escrituras, né? A Sagrada Escritura está acima de todas as coisas, né? Porque afinal de contas é a palavra de Deus, e quem ama a palavra, quem guarda os mandamentos, ama a Deus, né? Então nós temos que ficar na palavra, tá certo? Não vamos expor com sabedoria humana, mas aquilo que o Espírito Santo vai revelando para nós, também. Este assunto que nós vamos entrar é a transfiguração, né? Jesus se transfigurou diante de 3 discípulos seus no monte. Nós vamos ler o texto. É um assunto complexo, não é? E que mesmo entre os teólogos mais renomados, aí, os estudiosos da palavra, né, mais conceituados, ainda há divergências de opiniões, tá certo? Então vejo que é um assunto bastante difícil de ser tratado, tá certo? E eu, na minha simplicidade aqui, vou ler o texto e colocar algumas considerações, e vocês que estão ouvindo aí, certamente que se chegar a Deus, pedir maiores explicações, revelações, estudando, aprofundando, Deus, pelo seu Espírito, vai conceder a vocês um maior entendimento, tá certo? Mas aqui nós não podemos falar muito tempo, né? Porque o tempo é escasso, curto, então vamos estar falando assim, de acordo com aquilo que o Espírito Santo revela para nós, amém? Eu espero que seja útil aí para vocês que estão ouvindo esse vídeo. Tá bom? Afinal de contas é para isso que a gente está aqui, né? Bom, Jesus, né, no seu capítulo 8, aqui, a gente vê que ele traz, o Espírito Santo, Deus revela para Pedro quem é Jesus. E Jesus fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o ungido de Deus, né? Aquele que seria enviado, Salvador do mundo. E Pedro recebe essa revelação de Deus. E Pedro e Jesus fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi homem, né, que te revelou, mas meu Deus que está nos céus. Logo depois disso, Jesus começa a ensinar, né, e falar da sua morte e ressurreição, porque afinal de contas é pela morte e ressurreição de Jesus é que o homem é salvo. Quando você crê que Jesus morreu por seus pecados, ressuscitou ao 3º dia, você crê de coração, se arrepende dos seus pecados, né, confessa a Deus os seus pecados, então você é perdoado e recebe a salvação em Cristo Jesus de Deus. E Jesus começa a falar, e Pedro, né, inspirado, vamos dizer assim, instigado pelo diabo, né, ele começa a repreender Jesus. Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, você não vai morrer, que é isso agora? E aí Jesus repreende, não Pedro, mas o diabo que estava atuando na vida de Pedro. E ele diz: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. É o verso 33 do capítulo 8, né? Jesus repreendendo Satanás, que estava usando Pedro ali para repreender ele, porque ele estava ensinando a sua morte e ressurreição. Mas é para isso que Jesus veio, né? Jesus veio para remir, né, os nossos pecados através da morte e ressurreição de Cristo, né? Pagar na cruz do Calvário e na ressurreição os nossos pecados, né? E aí Jesus dá outras instruções a respeito de cada um que quiser seguir o Jesus tem que, né, carregar a sua própria cruz, né? Ou seja, morrer para as coisas deste mundo, como Jesus morreu, né? E assim ressuscitar. Aquele que morre para as coisas do mundo, né, suportando aí essa cruz, né, como Jesus suportou, mas a nossa é mais leve, vamos dizer assim, né, de tal forma que nós possamos suportar.
Mas é morrer para as coisas do mundo, morrer para o pecado, para as coisas da carne, para as coisas da... É a morte para o pecado, né? A morte para o mundo. Nós não estamos mais, deixamos de ser dominados pelo pecado, ainda pecamos por vezes, erramos, somos falhos. Nós não vivemos mais em pecado, nos desejos da nossa carne. E Satanás também, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, como tinha no passado, né? Isso tudo através da fé em Cristo Jesus. E aí ele explica isso, né? E ainda fala que o homem, que dará o homem por resgate a sua alma, né? O que nós podemos dar para Deus em troca do resgate da nossa alma? Nossa alma é caríssima, não tem o que façamos para poder pagar, né? O resgate, o perdão. As pessoas procuram receber o perdão de Deus através de obras, de mérito. Infelizmente isso não é possível. Somente pelo que Jesus fez, pela sua morte e ressurreição, é que somos perdoados por Deus. Ou melhor, Jesus paga os nossos pecados, porque existe um preço pelo pecado, que é a morte. Então, para que nós não morramos eternamente, ainda que vamos descer a sepultura, isso aí é comum a todos, mas a segunda morte, que é a morte eterna, que virá no juízo sobre aqueles que não creem em Jesus. Não é? Então, o que o homem pode dar em resgate à sua alma? Nada, porque a resgate da alma é paga em Cristo. É Cristo que paga, né? Na sua morte e na sua ressurreição. E nós devemos crer nisso e confessar Jesus, né, como nosso Salvador e Senhor. Tá certo? E ele termina no verso 38 do capítulo 8. Ele diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, né? Todos nós somos pecadores, né? Daquela geração e todas as gerações, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Quer dizer, se nós nos envergonharmos, não recebermos o Senhor Jesus, não confessarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós não recebermos a palavra de Deus, né, como verdade em nossa vida, como caminho, né, como verdade e vida, naquele dia quando Ele vier buscar o seu povo, na sua glória, né, com os anjos, para juntar o seu povo aqui na terra e levar para a eternidade, também Jesus se envergonhará dele. Então Deus conhece os que são seus, então é por isso que nós somos salvos pela fé em Cristo, mediante uma confissão que Ele é o Senhor e Salvador único da nossa vida, crer no nosso coração assim e confessá-lo com a nossa boca, né? E Jesus diz lá que para eles fala assim, aí entra no capítulo 9, verso 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, Jesus estava falando aos discípulos, aos 12 que ali estavam, mas alguns, né? Alguns há que não provarão a morte. Que morte? A morte física, que todos nós, né, antes de descer a sepultura, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, né? Nem dirão ele aqui ou ele ali. Nós não podemos ver, né? Porque o reino de Deus é espiritual. É glória de Deus, né? Mas Jesus faz essa afirmação aqui: alguns aqui não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com o poder. E colocou isso para eles. Aí nós vamos entrar então nessa palavra no verso 2 do capítulo 9, a transfiguração. Então vamos ler primeiro os versos que temos aqui, e depois nós vamos colocar alguma coisa que o Espírito Santo revela a nós. Diz aí o verso 2 do capítulo 9 de Marcos: e 6 dias depois, Jesus, tomando consigo Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, Jesus e os 3, a um alto monte, e transfigurou-se diante dele. Mudou a sua figura, transfigurou-se, né? Deixou ali de ter uma glória, uma aparência humana, e transfigurou-se. Quer dizer, mostrou Jesus glorificado, né? E diz aí: e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Então aqui mostra a santidade de Jesus, né? Sendo ele Deus.
E apareceu-lhe Elias com Moisés. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Falavam o quê? Falavam com Jesus da sua morte. A gente vai ver isso lá em Mateus, no mesmo contexto aqui. Lá fala que eles conversavam com Jesus sobre a morte de Jesus, né? Podemos até ver já aqui, eu deixei marcado, ó, no capítulo 17 de Mateus. Ele diz aí, quer ver? A transfiguração, aqui no Mateus 17. Perdão, irmãos, Mateus 17 não, Lucas. Foi em Lucas que ele fala da morte aqui, ó. Transfiguração, a mesma palavra, só que Lucas 9, né? Verso 31, os quais, quem? Moisés e Elias, né? Vamos ler o verso 30 de Lucas 9, ó. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Mesma passagem lá. Os quais apareceram com glória, glorificado. Moisés e Elias já tinha passado o tempo deles há muito tempo. E falavam da sua morte, da morte de quem? De Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, né? Muito bem. Então, aqui, voltando para Marcos, capítulo 9, onde nós estávamos, e apareceu-lhes, verso 4, Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom é, sempre Pedro, né, tomando a palavra, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados de ver aquela visão do reino de Deus, né? Eles estavam ali, estavam assombrados. Então, mas ele falava para construir uma cabana ali, naquele monte, né? Uma para Jesus, como se o reino de Deus fosse aqui na terra. O reino de Deus não é na terra. O reino de Deus é espiritual, né? Jesus, quando voltar agora para buscar os seus, ele vem nas nuvens. Das nuvens ele recebe os seus e vai para a glória do reino de Deus. Não vem mais na terra, não. Verso 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouve. Então, uma voz testemunhando de novo aqui de Jesus, que Jesus era o meu filho amado. Deus falando ali, né? Uma voz apareceu ali. Uma voz no meio das nuvens disse isso. E eles, e tendo olhado em roda, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. Aí desaparece Elias e Moisés e fica só Jesus, depois que Deus dá esse testemunho de Jesus. E descendo eles do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto. Uma visão, né? Até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos, né? Ainda estavam meio que sem entendimento das coisas de Deus. Vamos até aqui, nós vamos até o verso 13, mas vamos dar uma pausa aqui no verso 10, para a gente entender. Então, Jesus tinha dito no capítulo 1 do verso 9, no capítulo 9 o verso 1, ele disse que alguns iriam ver, né, antes de morrerem, o reino de Deus com poder, né? Aí Jesus transfigura-se diante desses 3. Quem eram esses alguns que Jesus tinha falado ali? Pedro, Tiago e João, que agora aparece aqui. E foi dado a eles essa visão do reino de Deus, né? Aparece ali na visão Jesus, aparece Elias e aparece Moisés. Moisés representando a lei, né? Elias representando os profetas. E Jesus a consumação de todas as coisas que foram ditas pela lei e pelos profetas, consumado em Cristo Jesus. Tanto é que depois que tem essa visão, aí aparece, eles ouvem a voz de Deus, este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? E aí somem Elias, desaparecem Elias e Moisés, fica somente Jesus. Então Deus tem falado com o povo dele desde o princípio. Desde quando ele criou todas as coisas, ele falou com Adão, com Eva. Mesmo depois da queda, ele falou com Caim, falou com Abel, enfim. Ele sempre
tem. Ele falou com Abraão, formou o povo de Israel. Deus vem falando através dos profetas, falou através de Moisés, através da lei, não é? Então o reino de Deus, irmão, sempre existiu. Ele nunca deixou de existir. Sempre existiu. Ele foi se revelando, né? Deus foi revelando o seu reino no decorrer do tempo, né? Desde o princípio, Deus se revelando ao homem, de acordo com a sua vontade, de acordo com o projeto de Deus, até chegar em Jesus, que é a revelação máxima, completa de Deus aos homens, né? Por isso que hoje, né, nós temos lá as instruções dos profetas, a lei, mas tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Hoje a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus, o Messias, o ungido de Deus. Os profetas falavam dele, a lei de Moisés falava de Jesus, mas falava, ainda não tinha se manifestado entre nós. Agora, aqui Jesus está mostrando que ele foi manifesto aos homens e deu essa visão a eles de Jesus glorificado, né? Transfigurado, né? Jesus sendo homem, ele transfigura-se, né? Como o reino de Deus, mostrando o reino de Deus, né? Que não é dessa terra. Por isso que nós não conseguimos ver, né? Nós estamos em carne, né? E o reino de Deus é espírito, né? Mas para isso foi dada a fé. É para isso que tem a fé. Nós cremos, né? Ouvimos Jesus falar através da palavra, do Evangelho. Por isso que nós estamos aqui expondo o Evangelho, porque você venha ouvir e crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tem a vida em seu nome, porque a vida está em Cristo Jesus, não há vida fora de Cristo Jesus, certo? E aí, depois que eles viram isso, né, Jesus deu essa ordem: ó, vocês não falam nada por enquanto até a minha ressurreição. E eles falam: ressurreição? Ressurreição dos mortos? O que será isso? Ressurreição dos mortos. Eles estavam sem entender as coisas de Deus. Observe que Deus vai revelando-se aos poucos, né? Conforme nós podemos suportar. Quando ele foi dada essa visão, a palavra diz que eles estavam assombrados com aquilo, né, irmãos? Então tem coisas do reino de Deus que Deus não pode revelar para nós, irmão, que nós não suportamos, né? Deus vai revelando aos poucos para nós, de tal maneira que nós não venhamos a nos assustar muito com as coisas de Deus, né? Porque são coisas tremendas, coisas que nós nem imaginamos na nossa vã compreensão carnal, né? Aí Pedro falando que vamos construir uma cabana aqui para você, outra para Elias, outra para Moisés, né? Então não sabia bem o que diz, né? Então é o que eu digo, a revelação é dada a nós de acordo com aquilo que nós podemos suportar, né? E daquilo que Deus sabe, conhece de nossos corações. Então aqui mostra isso para nós, né? E aí, por que Jesus dá essa ordem? Olha, espera, não fala nada até que ressuscitasse dos mortos, porque as pessoas ficariam sem entendimento, sem conhecimento das coisas de Deus e ficariam perdidos aí. Muito bem. Aí no verso 11, continuando aí essa palavra, né? Interrogaram-no, diz aí no verso 11, interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas, né, a lei, os escribas aqui, aqueles que escreviam as leis, que ensinavam as leis ao povo, né? Por que dizem estes escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Quer dizer, as escrituras dizem isso, nós vamos ver aqui, né, que Elias viria primeiro, antes do Messias, né? Respondendo ele, disse: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Então assim também está escrito que o Filho do Homem deveria vir e ser aviltado, né, sofrer muito, padecer muito. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Elias já veio, mas peraí, Elias já veio mesmo, já tinha vindo há muito tempo atrás. Mas eles estavam esperando que vinham imediatamente, antes de Jesus chegar. Observe que em Mateus, agora sim, voltando para Mateus fala assim, na mesma passagem:
Mateus 17. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, assim como, né, Elias padeceu, né? Aí, diz aí, no verso 13, então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. João Batista, que já tinha vindo, né, tinha sofrido ali no deserto, e chegou até a ser decapitado, né, por ser profeta de Deus, por acusar as pessoas dos seus pecados, e as pessoas odiavam João Batista, e chegou ao ponto de degolar João Batista. Herodias, né, ali pediu para sua filha, a sua filha pediu, né, ali que houvesse João Batista fosse trazido num prato para Herodes, né, pediu para Herodes, Herodes concedeu, decapitou João Batista, que estava na prisão. Então tudo isso aconteceu com João Batista, por isso que Jesus diz aqui, digo-vos porém que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito, né? Então, irmãos, as pessoas muitas vezes usam isso aqui para dizer que da reencarnação, né? Tá vendo? Ó, João Batista é a reencarnação de Elias, não. Lucas esclarece melhor isso para nós. Vamos dar uma olhadinha em Lucas. Por isso que às vezes a gente tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque senão a gente fica sem compreender. Lucas, no seu capítulo 1, quando ele fala ali de João Batista, veja bem que Lucas fala aqui no verso... Quando o anúncio de João Batista, né, a Zacarias, tá certo? Pai de João Batista, e diz aí no verso 15, falando do nascimento de João Batista, falando a Zacarias. Vamos ler a partir do verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, no espírito e virtude de Elias, no mesmo poder, né, que tinha Elias, viria João Batista, né? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, anunciando aqui. Então, João Batista ele veio no espírito e no poder de Elias, assim como Elias veio anunciando, né, a salvação no Messias que viria, né, confrontando as pessoas dos seus pecados, Acabe, né, Jezabel, os reis de Israel. Deus usou muito Elias ali para combater, né, o seu povo ali que estava em pecado, os reis da época. João Batista também confrontou Herodes, né, porque ele estava em adultério com a mulher do seu irmão. Enfim, João Batista repreendeu o povo que ia lá para ser batizado, ao arrependimento, as pessoas se arrependerem dos seus pecados, enfim. Então é o mesmo espírito, o mesmo poder. E as pessoas se convertiam, se batizavam com João ali, né, daquilo que João falava. Então, por isso que Jesus fala aqui, né, voltando para Marcos, ele viria, então, no mesmo, ele já veio, né, já veio antes de Jesus, que era o próprio João Batista. O Senhor Jesus mesmo dá testemunho de João Batista, né, dos profetas que tinham nascido de mulher, nenhum é maior que João Batista, né, porque João Batista, ele é aquele que já foi anunciado pelos profetas. Lá, voltando um pouquinho em Zacarias, né, Zacarias, o último livro escrito antes de Mateus, né? O Senhor faz uma revelação aqui em Malaquias, perdão, não é Zacarias, é Malaquias. No capítulo 4 de Malaquias, verso 5, diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias já tinha vindo, né? Mas ele fala do profeta Elias, antes de vir o grande dia terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, cumprindo-se as escrituras, né, vem João Batista no espírito e na virtude de Elias, né? Então é isso que nós precisamos compreender. Precisamos às vezes ler o texto dentro do seu contexto, senão vem heresia, né? Pessoas acham aí
Somente as pessoas que são adeptas ao espiritismo acham que João Batista é a reencarnação de Elias, e não é. João Batista é João Batista, Elias é Elias. Apenas que os dois estavam no mesmo espírito. Tinham o mesmo Espírito de Deus e tinham o poder de Deus derramado sobre eles. Veja que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Elias também. Né? Foi escolhido para profeta, cheio do Espírito Santo, falava na autoridade de Deus. E João Batista da mesma forma. Né? E todos eles sofreram perseguições, sofreram acusações injustas, e é assim mesmo, né? Todos que querem seguir Jesus piamente sofrerá perseguições, né? Até hoje é assim. Muitos profetas de Deus, aqui no Brasil nem tanto, somos perseguidos muitas vezes, mas por aí afora, no mundo, pessoas cristãs têm sido mortas por pregar o Evangelho, por anunciar a salvação em Cristo Jesus. E não é diferente, não foi diferente com o Batista, não foi diferente com Elias, o próprio Senhor Jesus, né, e todos os seus seguidores. Por isso que Jesus, né, ele fala aqui, no capítulo 9, que cada um deve levar a sua cruz, né? Cada um deve levar a sua cruz. E siga-me, seguir a ele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, não quiser carregar a cruz, né, salvar a sua vida aqui na terra, viver da maneira do mundo, vai perder a vida eterna. Mas aquele que perder a sua vida terrena, carnal, aqui na terra, né, deixar essa vida de pecado, essa vida carnal, e por amor a mim, a Jesus e do Evangelho, esse a salvará. Né? Esse vai salvar a sua... E aí, porque que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, a sua salvação, a sua vida eterna. Né? Então, irmãos, mostra aqui para nós essa transfiguração, né, que muitos acham que foi real, né, que realmente Elias e Moisés apareceu já ressuscitado, ou já no reino de Deus, mas eu entendo que isso aqui foi uma visão que Jesus deu aos três ali, para que os três pudessem ver o reino de Deus. Estarão sim conosco, Elias, Moisés, todos os profetas, João Batista, todos que são de Deus desde o princípio, estarão conosco sim no reino de Deus. Já fazemos parte pela fé do reino de Deus, mas um dia estaremos lá e nessa glória que foi revelada aqui na transfiguração. Eu deixo aqui esse testemunho e queria colocar uma coisa aqui que é interessante, que logo no início da minha conversão, testificar aqui que é verdade o que eu estou dizendo, né? Que eu congregava ali numa congregação pequenininha ali, na conversão ali no Campinho, no bairro do Campinho, aqui em Guará, e numa visão Deus me mostrou, né, os irmãos que estavam naquele dia participando daquele culto. Estávamos todos assentados, ouvindo ali um pregador, e orando fervorosamente ali, e de repente o Senhor me deu uma visão dos irmãos, todos que estavam ali, formando uma fila diante do púlpito do altar ali, vestidos de branco, né? Todos vestidos de branco, uma fila diante do púlpito. Foi uma visão bem rápida, eu tive essa visão, vi, né, as cadeiras vazias, os irmãos já não estavam sentados mais, estavam todos vestidos de branco, em fileira, diante do altar, diante do púlpito. E depois eu vi de novo, estavam todos, depois da visão eu vi, estavam todos sentados novamente no mesmo lugares, com as suas roupas normais que estavam no culto. Né? Mas eu tive, pela graça e misericórdia de Deus, essa visão, e fiquei muito feliz por isso. Né? Deus mostrando para mim os irmãos ali, vestidos todos de branco, enfileirados ali, diante do altar, diante do púlpito ali. Amém? E que o Senhor, né, possa continuar operando, né? Eu peço a Deus até que Ele me dê mais visões, as coisas do reino, mas o Senhor sabe, né, que a gente pode suportar. E se Ele quiser, Ele vai me dar. Se Ele não quiser, pela fé, eu já creio que já faço parte desse reino glorioso que há de ser revelado para nós naquele dia. Amém? Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, né?
se você ainda não faz parte do reino de Deus. Porque só tem um jeito de fazer parte do reino de Deus, por Cristo, não tem. Né? As pessoas procuram entrar no reino de Deus pelos seus esforços, né? Pelas suas obras, pelos seus méritos, pelas suas religiões. Não é? E não é por aí, o caminho não é esse. Né? O caminho é Cristo. Né? Você tem que colocar sua fé unicamente em Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum foi dado. Né? As pessoas inventam aí outros mediadores, outros intercessores. Né? As pessoas até acreditam que aqueles que morrem já estão lá no céu, já estão ajudando nós. Todos estão aguardando a vinda de Jesus para buscar os seus. Mas se você crê, né, em Jesus, mesmo que você desça a sepultura, você já estará guardado em Cristo Jesus para naquele dia da ressurreição dos mortos, né, que eles estavam aqui meio sem entender ainda. Quando então todos aqueles que são de Deus ressuscitarão para a vida eterna, e os que não forem de Deus ressuscitarão para a morte eterna. Amém? Que você possa ficar com isso, né? Se puder, divulgue esse vídeo. Estaremos, se assim Deus permitir, voltando aqui no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 9, verso 14 a seguir, né? Aí vai aparecer bastante milagres de Jesus, Jesus ensinando, falando a respeito de várias coisas aqui no capítulo 9, permitindo o Senhor, nós vamos estar aqui expondo essas palavras. Que você e sua família possa crer no Senhor Jesus, confessar a Jesus como o único Salvador e Senhor de sua vida, né? Se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, e vai ser salvo, e aguardará a vinda de Jesus naquele dia, para então sim, aí sim, estarmos com todos os salvos em Cristo, santos, chamados santos, né? Para sempre, por toda a eternidade, com Jesus. Né? Faça isso hoje, faça isso agora, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus. Né? Quando você está aí, ó, pode conferir aí na sua Bíblia, capítulo 9. Né? O que eu estou falando aqui está aí, na sua Bíblia. Faça isso hoje. Né? Se você ainda não conhece, você conhece o Senhor Jesus, glória a Deus. A sua fé está só nele, e você confessou ele como o único Salvador e Senhor da sua vida, você é salvo. Eu creio assim. Mas se ainda não, ainda está em tempo. Você está ouvindo, você está com vida na terra. E a palavra diz que no dia que você ouvir, não endureça o seu coração. Né? Então está ouvindo hoje mais uma porção aí da palavra. Capítulo 9 de Marcos, verso 1 até o verso 13. Amém? Deus abençoe. Esse é o 26º vídeo dentro do Evangelho, escreveu Marcos. Há outros vídeos aí. Né? O último vídeo que eu escrevi, que eu gravei, falando da volta de Jesus, que Deus falou isso no meu coração que precisava falar, e eu dei uma interrompida aí na exposição do Evangelho de Marcos e gravei esse vídeo falando da volta de Jesus. Foi o último vídeo que eu gravei antes desse. Mas agora voltamos aí para o Evangelho de Marcos, amém? Capítulo 9. E o Senhor vai colocando em meu coração, eu vou gravando e colocando aí na internet, e você faça parte, que faz parte do reino de Deus, ajude aí a divulgar esses vídeos aí, para que outras pessoas venham conhecer o Senhor Jesus e venham ser salvos também. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.